Você! Você! E todos vocês! Praticamente praga do dia! Você fica escutando o disco do Chiclete com Banana e do Cid Guerreiro para todo sempre! Caso você não assista praticamente a história de hoje. E aí pessoal, it's me again, Renatinho Camonte pra você, falando aqui do Bruto Gamer 88. Se você sente saudade dos gráficos simples e sombrios da era do PS1, esse vídeo é pra você. Hoje vamos falar de jogos com aquele visual low poly, com texturas borradas, cenários cheios de névoa e aquele clima retrô que só quem viveu os anos 80 conhece a vibe. Low poly, pra quem não conhece, pra quem não sabe, vem de low polygon, ou seja, baixo número de polígonos. Esse estilo era moda nos anos 90, porque os consoles da época, tipo PS1, Nintendo 64, etc., tinham limitações técnicas e não conseguiam renderizar modelos 3D complexos como os videogames de hoje em dia. Só pra você ter uma ideia, um personagem de jogo moderno, né, dos gráficos modernos de hoje em dia, tem mais polígonos do que um jogo inteiro de PS1, ou de Nintendo 64, ou de qualquer jogo aí dessa época. Caracas. Porém, naquela época, isso era tecnologia de ponta. Pra molecada, era super realístico. A gente via aquilo e pensava, nossa, que real. Isso é mesmo um jogo? Mano, parece um filme, velho. Que gráficos repetaculares. Porém, hoje em dia, por mais reais que sejam os gráficos, sempre tem alguém pra falar mal deles, né? Mas a gente sabe que quem gosta de games mesmo, de verdade, é o pessoal mais antigo, o pessoal dos retrô. É verdade. Essa geração de hoje em dia não são tão apegadas assim a esse tipo de arte. E por esse motivo, novos jogos são criados com aspecto retrô, seja em pixel art, mais moderna, ou em low poly, que é o visual do qual a gente vai tratar nesse vídeo agora. E em jogos de terror, esse tipo de gráfico aparentemente são mais medonhos e assustadores do que os jogos de terror com gráficos mais modernos. Acredito eu que deva ter alguma coisa a ver com aquele famoso Vale da Estranheza. O Vale da Estranheza, pra quem aí não está por dentro, é um conceito que diz que quanto mais realista um robô, boneco, personagem 3D fica, mais as pessoas gostam. Mas isso aí é até um certo ponto. Quando ele fica quase humano, mas ainda com algo sem vida, inanimado, estranho, sem uma forma considerada correta, por assim dizer, as pessoas sentem desconforto, medo ou repulsa. É como se o seu cérebro dissesse, parece humano, mas tem alguma coisa bem errada aí. O principal estúdio de produção desse tipo de game low poly é o Puppet.com, porém não vou me aprofundar muito. Hoje apenas irei listar 5 jogos desse gênero, jogos de terror especificamente. Hoje você vai conhecer 5 jogos de terror inspirados na era PS1, low poly mais clima de medo. Já deixa seu like aí, pessoal, ajuda meu canal a crescer, por favor, ajude aqui esse filho de Deus. Sem mais enrolations, vamos começar. Tava no Bruto Gamer, deixa seu like, cê é louco. Cachoeira, videogame é bom demais. Videogame é vida, videogame é paz. Só o Bruto Gamer é que faz. Não vacila não, assistiu, deixa o like, deixa sua inscrição. Deixe-me jogar videogame, rapaz. Maravilhoso Gamer. Find him and make sure those blueprints don't fall into enemy hands. Got it? O primeiro game é o Alija. Alija é um jogo de terror com estética low poly, parece um jogo de PS1 mesmo. Ele até lembra o primeiro Resident Evil. Se passa em um universo alternativo com uma pegada de ficção steampunk. A protagonista Alija é uma agente do governo enviada para capturar um criminoso fugitivo. Durante a perseguição, ela acaba entrando em uma mansão misteriosa e a partir daí começa o cagaço. Dentro da mansão, ela precisa sobreviver enfrentando inimigos medonhos, criaturas que parecem bonecos mecânicos de brinquedo, com movimentos estranhos. Uma doideira só. O lugar é cheio de armadilhas, puzzles, armamento limitado e áreas interconectadas que exigem atenção e exploração, típico de um horror survival dos anos 90. O destaque fica para a ambientação estranha e perturbadora, com cenários detalhados e um clima constante de tensão. Ao longo do jogo, você pode encontrar novas roupas para a personagem, liberar armas diferentes e fazer escolhas que afetam o rumo da história. A Alija mistura ação, exploração e terror psicológico, sempre mantendo aquele visual low poly intencional que reforça a atmosfera esquisita do jogo. Próximo game.
Night at the Gates of Hell é um jogo de terror em primeira pessoa com visual low poly, que mistura elementos de horror urbano, violência gráfica e um toque gore. A história acompanha um homem comum que do nada se vê em meio a um verdadeiro apocalipse de criaturas deformadas. Essas entidades não são simples zumbis, são monstros esquisitos com rostos alongados, corpos distorcidos e um comportamento imprevisível, como se elas estivessem presas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A gameplay é bem direta, você precisa explorar os cenários, encontrar armas, munição e principalmente se concentrar em não morrer. A mecânica do jogo é difícil, a movimentação é meio lenta, a recarga das armas é demorada e o clima é de tensão o tempo todo. É como se colocasse uma pessoa normal, ou seja, um ser humano meio burrão e assustado, cheio de cagaço tentando não morrer. O destaque fica para os gráficos com filtro VHS, os cenários sinistraços e o uso constante do silêncio, que aumenta ainda mais o clima de medo da porra. Pra quem curte um terror com gore, monstros perturbadores e um visual low poly que incomoda de propósito, Night at the Gates of Hell é deveras uma ótima opção. Já se inscreveu no canal, deixou o like, ajuda nós aí, pô, esse vídeo deu mó trabalho. E se vocês quiserem a parte 2, comenta aí, mano. Renatinho, eu quero a parte 2. E aí eu faço a parte 2 do vídeo e mostro o seu comentário no vídeo também. Vamos pro next game. Terceiro game da lista aqui, pessoal. Nightmare of the Decay. Nightmare of the Decay é um jogo de terror em primeira pessoa com gráfico tipo de PS1, low poly, que te coloca em um verdadeiro pesadelo de sobrevivência. A história começa de forma muito simples. O protagonista está em casa, prestes a dormir, mas ao acordar se vê preso dentro de uma mansão sombria, isolada e cheia de criaturas mortais. Não demora muito para perceber que escapar dali não vai ser fácil. O gameplay é focado na exploração, gestão de recursos e combate direto. Você vai encontrar armas de fogo, facas e até mesmo equipamentos improvisados para tentar sobreviver. Os inimigos são variados, desde zumbi, monstros horrorosos, chefes apelões e medonhos, e armadilhas espalhadas pelo cenário. Além do combate, o jogo também tem puzzles, portas trancadas e chaves escondidas. O destaque vai para o clima de tensão constante, a dificuldade até que é justa e os gráficos são serrilhados, que entregam bem aquele visual de terror low poly que deixa tudo ainda mais bizarro e macabro. Nightmare of the Decay é direto, desafiador e feito sob medida para quem curte um terror simples, mas muito eficiente. Pessoal, só um lembrete aqui rápido, tá? Não se esqueçam de me seguir nas redes. Eu tenho a página no Insta e tenho a página no Facebook. Todos os links úteis vão ficar aí na descrição e no primeiro comentário. Lembrando que eu também faço um ótimo trabalho de edição de vídeos. Caso você precise de tempo para gerar mais conteúdos e ganhar mais dinheiro, um editor de vídeo pode te ajudar com isso. O link do meu portfólio vai ficar aí no primeiro comentário fixado e lá dentro do portfólio já vai ter o meu contato, tá? Próximo game. Security camera. Stay down and out of the light. Wait here with me until I say go. Fear of the Spotlight. Fear of the Spotlight é um jogo de terror com estética low poly, visual claramente inspirado nos gráficos do PS1, mas com um acabamento mais limpo e polido. Tipo quando você joga um jogo de PS1 normal, só que no DuckStation, que ele deixa o gráfico do jogo mais melhorado, mais limpinho. Esse jogo aí é esse aspecto. O enredo se passa em uma escola abandonada, onde duas amigas decidem explorar o local durante a noite. E como era de se esperar, as coisas saem completamente do controle. Durante a exploração, você controla uma das garotas, que precisa procurar pela amiga desaparecida enquanto tenta sobreviver a uma presença misteriosa que ronda os corredores da escola. O nome do jogo não é à toa. O grande inimigo do jogador é uma criatura que caça usando um foco de luz, um spotlight, e a sua única opção é se esconder, evitar ser visto e resolver pequenos puzzles para avançar. O clima é de terror psicológico com cenários escuros
efeitos, trilha sonora tensa e um visual que combina texturas simples com um bom trabalho de iluminação para criar uma atmosfera sufocante. Fear of the Spotlight é curto, direto e entrega uma ótima experiência de terror com aquela pegada low poly moderna, sem abrir mão da vibe retrô. Stay Out of the House. Stay Out of the House é um jogo de terror em primeira pessoa com gráficos low poly que coloca você numa corrida desesperada para sobreviver a um psicopata que invadiu sua casa. O jogo mistura exploração e furtividade, onde você precisa se esconder, coletar itens e evitar ser pego, enquanto tenta descobrir uma maneira de fugir de lá. A atmosfera é claustrofóbica, com ambientes escuros, sons assustadores e uma sensação constante de que você vai se ferrar a qualquer momento. O visual low poly mantém o clima simples, mas eficaz, destacando sombras e ângulos estranhos que aumentam o medo. A tensão é constante e cada barulho pode ser fatal. Se você curte terror com adrenalina, cagaço constante e aquele visual retrô, Stay Out of the House é a escolha perfeita para sua lista. E aí, pessoal, qual desses jogos você já conhecia? Tem algum que você conheça que não tá no vídeo? Me diz aí nos comments. Não se esqueça do like nem da inscrição. Agradeço do fundo do meu coração a atenção de todos que chegaram até aqui. Até mais e fiquem com Deus.